Olá, galera do oitavo ano da Escola Municipal Dr. João Batista de Resende. Tudo bem com vocês? Espero de coração que todos estejam bem. Aqui é a tia Luizânia, professora de História, e eu vim falar um pouquinho com vocês hoje sobre a nossa segunda semana, semana 2, do nosso último PET do ano, que é o PET 4. Bem, o PET 4, o tema nosso é da Lei Áurea, que foi 13 de maio de 1888, a lei assinada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, que libertou de vez aí os escravos, tá? Os escravos africanos que viviam no Brasil. Teve um longo processo até chegar essa Lei Áurea, né? Foram várias leis abolicionistas que culminou com a lei do dia 13 de maio. Após a lei, após o alvará aí de liberdade para os escravos, não foi feito nenhum tipo de política na época que reparasse os estragos causados pela escravidão. Que estragos? Preconceito. Não chamaram os ex-escravos para trabalhar, por exemplo, nas lavouras de café. Nós estávamos na época, aí final do século XIX, bombando, o café era o principal produto da economia, que era de ciclo, o principal produto da economia brasileira. E estávamos aí com o Dom Pedro II, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, tem todo um conjunto aí de leis. A gente pode dizer que vai começar com praticamente a Lei Eusébio de Queiroz em 1850, até culminar no dia 13 de maio aí, no dia 13 de maio de 1888, que liberta de vez. Mas eles não fizeram nenhuma política de reparação social, de o que fazer com essa quantidade de escravos que então estavam sendo libertos, como encaixá-los na sociedade. Eles não se preocuparam com isso, muito pelo contrário, eles se preocuparam em branquear, em clarear a pele da população brasileira. Para isso eles facilitaram a vinda de imigrantes brancos, imigrantes europeus brancos, principalmente italianos, para virem trabalhar aqui no Brasil, nas lavouras de café, no Rio Grande do Sul, para cuidar das fronteiras do nosso território. Enfim, eles deram preferência à mão de obra branca, estrangeira branca, e eles ajudaram eles a virem para cá. Lógico que de graça não, tudo vai ter o seu preço e eles vão um sistema aí de parceria, eles já vão chegar endividados, esses estrangeiros que vieram para cá. Mas o que mais interessa a gente aqui é que não fizeram nenhum tipo de política a favor do negro que estava ali conseguindo o seu alvará aí, de sua carta de alforria, estava tendo a sua liberdade. Eles foram extremamente descriminalizados, excluídos até mesmo da mão de obra, porque eles preferiam a mão de obra não mais escrava, a mão de obra que não tinha mais a mão de obra escrava, mas não queriam os seus escravos negros, eles queriam a mão de obra branca, estrangeira, a preocupação de clarear o território brasileiro, clarear as pessoas, como se o clareamento fosse uma solução para os nossos problemas. E não era por aí, não podia ter feito isso. Foi uma grande covardia da história do passado aí brasileiro, essa questão de dar as costas para os recém-libertos. Então, hoje, atualmente, nós temos aí um conjunto de leis que amparam, né, que buscam amparar as minorias e, no caso, quando eu falo minorias, a gente está falando de mulher, a gente está falando dos índios, nós estamos falando dos negros, apesar de serem a metade da população brasileira ou mais, mas enfim, são considerados minorias, tá? Estão no grupo, nesse grupo, e a desigualdade no Brasil é grande demais. Até hoje a gente observa essa desigualdade entre brancos e negros. E o sistema de cotas, o título é Brasil, da Lei Áurea ao sistema de cotas. Muita gente é contra, muita gente é a favor, então tem muita discussão sobre isso. Não é uma lei que eles fizeram para ficar, é uma lei que eles fizeram para permanecer até que eles entrem mais ou menos em igualdade com os brancos e pronto, a lei vai chegar ao fim.
Mas enfim, o PET 4, a semana 2, trata aí sobre da Lei Áurea ao sistema de cotas, que é um exemplo de uma política, de uma ação afirmativa, tá? E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, podem chamar. Vamos ler o PET, vamos assistir o videozinho que eu vou encaminhar para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço, fiquem com Deus.